Game of the Year 2019, olha, eu vou falar pra vocês que eu fiquei surpreso, porque o Sekiro foi o jogo que levou o jogo do ano em 2019 na The Game Awards, e assim, não vou dizer que eu não acho que merece não, porque o jogo é impressionante, ele realmente merece, mas eu achava que Resident Evil 2 ia levar, e o meu coração queria que Smash levasse, hein? Eu tô contigo, vou com ele. Eu confesso que o meu hype e a minha torcida tava por Resident Evil 2 Remake, porque a Capcom conseguiu fazer um ótimo jogo, conseguiu surpreender todo mundo, esse jogo caiu nas graças de todos. O Sekiro também é um jogaço, eu sabia que tinha grande chance desse jogo se consagrar o jogo do ano, mas sinceramente eu esperava que ou seria o Resident Evil 2 ou o Death Stranding. Você acha que, Arthur, para você, quem iria ganhar? E você acha que foi justo? Olha, eu acho que foi justo. O Resident Evil eu não conseguia ver como vencedor, porque ia ser esquisito. Não que eu acho que não merecesse, mas eu não conseguia imaginar um remake ganhando o prêmio de jogo do ano. Eu acho que ia ficar um pouco esquisito. Então eu acho que foi merecido, sim. Acho interessante que não é um jogo que saiu agora no fim do ano. Existe sempre aquela tendência do pessoal premiar mais os jogos que saíram recentemente, esquecer saiu meses atrás, meio que já perdeu a graça. Então assim, eu acho que foi merecido. O Death Stranding poderia ser um bom candidato, mas acho que ele dividiu demais as opiniões, e isso provavelmente se refletiu na banca, na escolha, né, na votação. Enfim, ele dividiu opiniões e obviamente isso se refletiu, né? Então eu já sabia que o Death Stranding não ia ganhar. Eu achava que o seguinte, o Resident Evil 2, eu tava com essa opinião também de que um remake ganhar seria um pouco estranho, mas acontece que o Resident Evil 2 ele foi além, cara. Ele foi além de um remake, ele refez realmente o jogo atualizando para os padrões atuais e elevando a mídia do survival horror, cara, que ele vai virar padrão daqui pra frente do que ele elevou no passado. O mérito do Resident Evil 2 não é perdido porque ele é um remake ou ele é uma continuação assim de uma franquia, né? O Sekiro, ele é uma continuação também dos jogos Souls-like, apesar de que essa franquia ela acabou não virou uma franquia, né? Cada vez eles fazem um jogo diferente, mas sempre é naquela mesma mecânica, tanto que todo mundo reconhece muito claramente de quem é, né, que foi feito, a From Software, reconhece bem os padrões, as mecânicas, e Sekiro, ele é perfeito em termos estéticos e ele conseguiu trazer essa questão do jogo Souls-like para deixar bem mais acessível, né? Então eu acho que eles conseguiram encontrar um balanço entre a dificuldade e o ritmo e a acessibilidade em um mundo totalmente fantástico, uma jogabilidade que evoluiu esse gênero também de Souls-like. Enfim, eu acho que ele mereceu, mas eu achava que Resident Evil 2 ele pegou um jogo que já era na sua época perfeito em termos de jogabilidade e ele deixou perfeito na jogabilidade e na experiência de hoje em dia, né? Então eu achava que a indústria ia receber esse jogo como jogo do ano. Mas Smash é um jogo que, em um evento onde você está celebrando os videogames, Smash é um jogo que celebra os videogames. Então eu achava que nada mais justo do que ele ganhar também. Então meu coração queria isso. Mas o Smash ganhou como jogo de luta do ano, né? Se eu não estou enganado. Calando a boca de muita gente que dizia que Smash não era jogo de luta, né? O próprio Ed Boon parabenizou essa premiação. Algumas pessoas falaram que ele estava sendo meio sarcástico ou coisa assim do tipo, mas eu acho que não. Eu achei também que foi válido, porque é o jogo de luta que mais vendeu na história do mundo dos games, quer dizer, um jogo atual, né? Desbancando o próprio Super Street Fighter 2, que é um jogo aí que teve diversas versões para várias plataformas diferentes. E eu achei também justo o Smash ganhar essa premiação. Agora, sobre a questão aí de Resident Evil, do Arthur dizer que seria um pouco estranho, né, ser um remake. A própria Capcom não chama o Resident Evil 2, o de 2019 desse ano, de remake. Ela chama de reimaginação. Então eu apostava todas as minhas fichas de que ele ou Death Stranding iriam ganhar esse GOTY. O Death Stranding
Eu concordo com o Arthur quando ele diz aí que dividiu muitas opiniões. Agora o engraçado é que todo mundo que eu conheço que jogou Death Stranding amou o jogo. Inclusive o Ariel lá do Combo Infinito. Ó, eu já vi muitas opiniões bastante divididas, tá? Tem um amigo meu, o Davi do Bacon, inclusive eu gravei um podcast com eles, o Sol to Play, que é um ótimo podcast também. Ele jogou Death Stranding 40 horas de jogo, cara, e ele achou muito ruim. Aí ele falou, mas não é possível isso. Aí ele jogou de novo, cara. Aí sim que ele fez a análise dele no podcast dele. E, cara, o cara jogou 80 horas do jogo pra poder reclamar com propriedade. E, assim, as críticas também não são poucas. E ele não foi o único. Realmente dividiu muito. É um jogo que, pra ganhar jogo do ano, um jogo que ficou tão divisório, né? Eu acho que realmente seria bem marmelada se ele tivesse ganho esse ano. Apesar dele ter os seus méritos. Bom, vambora? Eu sou o Barril. Eu sou o Arthur. Eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Olá, meus queridos amigos e amigas ouvintes, sejam muito bem-vindos ao 24º episódio do Coelho Cast. Hoje a gente vai falar sobre o Nintendo Switch e as empresas third parties. E você que está assistindo no YouTube ou ouvindo nos nossos arquivos de áudio que você pode encontrar em qualquer um dos principais agregadores de podcast, incluindo o Spotify e incluindo os nossos parceiros do Switch Brasil, que resolvem a nossa questão de distribuição aí do podcast nas mídias sociais. Vocês podem encontrar lá a matéria perfeitinha com todas as informações, a pauta e os links úteis aqui do nosso Coelho Cast lá no Switch Brasil. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem entrar lá. Inclusive vocês podem deixar um comentário específico para o podcast por lá e ouvir a versão de áudio aonde vocês quiserem também. Barril, Arthur, vocês concordam comigo que o Nintendo Switch ele é um divisor de águas para Nintendo quando se fala de third parties, né? A gente vê que ao longo dos anos aí a Nintendo ela teve um altos e baixos com as third parties, e no Nintendo Switch a gente vê uma mudança de volta, né? E ao mesmo tempo que é bom, também faltam algumas coisas, e hoje a gente vai falar de coisas positivas e coisas negativas também. Arthur, o que você fala pra gente aí da Nintendo e dos jogos third party? Do Nintendo Switch especificamente, cara? Realmente, como você falou, no Switch, essa situação da Nintendo com as third parties, o Switch é um divisor de águas. Nós vemos já, desde o começo, algumas né, third parties se esforçando para lançar ports muito bem feitos, produtos de qualidade no console. Às vezes, até no caso do Alien novo, superando a versão original do PS4, tudo bem que é uma versão de anos atrás. Então isso é uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Quando a Nintendo mostrou o trailer do Switch em 2016 e mostrou Skyrim, eu pensei, no máximo vai ter um ou outro jogo da geração passada portado para o Switch, como é o caso do Skyrim mesmo, né? Mas eu não esperava que ia sair tantos. Por outro lado, a gente sabe, não tem uma versão completa de FIFA. FIFA, queira ou não, é um jogo que faz muito sucesso, né? Não dá para esperar que ele vai ter todos os lançamentos que os outros consoles têm. Mas realmente existe uma diferença aí. E eu acredito que algumas third parties vão ganhar um pouco mais de confiança com a Nintendo agora, que ela encontrou, assim, parece que encontrou um bom modelo de negócios com o Switch. O fato dela juntar a linha de console portátil e console de mesa em uma coisa só, não tem mais que quebrar a fanbase, faz com que ela tenha um potencial de vendas maior potencial então para atrair as third parties. Mas nós temos aquelas tipo Capcom, EA, que ainda não dão o suporte que as pessoas esperavam, né? Pois é, Arthur. Na verdade, antes da gente traçar um perfil de como está a relação atual da Nintendo, do Nintendo Switch, né, de um modo geral, com as empresas de third party, a gente precisa fazer tipo um contexto histórico aqui para nossos ouvintes entender mais ou menos por que o Nintendo Switch está
na situação atual de ter alguns jogos de third party. Na parte de indies tem até uma quantidade significativa, a gente vai até ressaltar alguns aqui. E em termos de jogos AAA, né, que é aqueles jogos AA que tem um grande orçamento, a gente tem uma quantidade assim já não tão assim significativa. Mas como eu falei, primeiro a gente tem que ver um contexto histórico onde no passado a Nintendo ela tretou e até abusou um pouco dessa relação com as empresas de third party, coisa que ela começou a fazer a partir do Nintendinho, depois do Super Nintendo, né? E a partir do Nintendo 64 as coisas começaram a mudar, e de lá pra cá não só a relação da Nintendo com as third party mudou, mas a própria filosofia da empresa, onde a gente vê a Nintendo navegando por um oceano azul, como ela mesma gosta de ressaltar isso, né? E a Nintendo apostando mais em consoles diferentes dos seus concorrentes, né? E isso, querendo ou não, é também um empecilho para as empresas de third party. Então a gente precisa também ressaltar isso aqui. Eu não sei quanto a você, Coelho, mas eu tenho essa percepção que são diversos fatores que influenciam nessa relação da Nintendo com as third party e, consequentemente, na relação atual do Nintendo Switch com essas empresas. Eu acho o seguinte, a Nintendo ela começou a jornada dela de se diferenciar em uma época onde os consoles eles começaram uma jornada de se igualar. E aí a Nintendo demorou um tempo para conseguir se estabilizar nesse mercado como um local tão lucrativo quanto as outras plataformas em termos de apoio às third parties, né, delas querendo lançar jogos para a Nintendo. Na época do Nintendinho, a Nintendo dominava completamente. Na época do Super Nintendo, também. Aí chegou no Nintendo 64, todo mundo queria já começar a evoluir a mídia ali, colocar uns visuais mais de CG e tudo mais, e a Nintendo ela queria continuar usando cartucho, que era mais caro, os CDs estavam vindo com força toda, e aí a Nintendo perdeu, por causa da arrogância do Yamauchi, tem muitas histórias, né, em relação ao Yamauchi até xingar outras third parties importantes. Eles tinham tanta força que ele ficou arrogante demais e achava que ninguém ia precisar. A Nintendo acabou perdendo fortes parcerias que foram pilares pro PlayStation, né? Aí saindo do Nintendo 64 pro GameCube, a gente viu um primeiro e um segundo ano aí também bastante vibrante em termos de third party, mas a Nintendo ela já estava diferentona, com o CDzinho pequeno, ainda, né, querendo ser diferenciada nesse sentido, ainda sob uma ótica um pouco eu faço o que eu quero e vocês é que se adaptem a mim. E a Sony e a Microsoft, eles já estavam, queremos tudo, a Microsoft querendo comprar tudo que via pela frente já, para poder entrar no mercado ali com o Xbox. A Sony muito forte no mercado também, né? Abrindo totalmente as portas para as third parties, provavelmente também com royalties menores do que o que a Nintendo cobrava, né? E aí a gente viu a geração seguinte, onde a Nintendo mudou para o Wii, que também era completamente diferente, e as third parties começaram a achar uma casa para fazer um conteúdo diferenciado. Essas empresas elas conseguiram encontrar esse mercado. E as third parties que não queriam se diferenciar, elas lançavam o mesmo jogo no Xbox 360 e no PlayStation 3, né? Aí depois a gente viu o PlayStation 4 e o Xbox One serem consoles bem parecidos com o PC, né, em termos de arquitetura, fácil o port de um para outro, né, PC, Xbox One e PlayStation 4. E a Nintendo ela veio com o Wii U, né, que foi um videogame que não deu certo, teve um marketing errado e tudo mais, e afastou ainda mais as third parties. E aí a Nintendo ela teve que mudar da água pro vinho quando o Nintendo Switch chegou com uma outra estratégia aí, não é não, Arthur? Exatamente. Achei interessante o que você falou, quando a Nintendo começou a se diferenciar, a concorrência começou a se igualar, né? Isso é muito verdade, e agora nessa geração do PS4 e Xbox, é praticamente o mesmo tipo de processador, é muito, realmente como você falou, muito fácil você portar o jogo entre plataformas. Já fez para o PS4, faz para o Xbox também, é muito fácil. E enquanto que a versão para o Switch, às vezes as pessoas ficam chateadas, poxa, mas ia vender e tal, mas é porque é um custo a mais, né? É um trabalho a mais, às vezes precisa contratar uma produtora à parte para fazer a versão do Switch. E não é só porque o hardware é mais fraco, é porque
arquitetura, uma série de coisas é diferente no sistema, né? A Unreal Engine ajuda bastante, né? Que é compatível no Switch, mas ainda assim é muito trabalho para você portar o jogo. Agora, falando do histórico, né? Que a gente tem essa ideia de... As pessoas hoje em dia têm a ideia de achar que a Nintendo não tem apoio das third parties por questão de poder de hardware. E não é isso. Se é pelo poder de hardware, o console que tiver no topo, que tiver vendendo muito, as empresas dão um jeito de fazer, né? Mas são muitas coisas. O PlayStation, quando ele surgiu, ele representou uma mudança de paradigma na indústria, que é o seguinte, antes do PlayStation, a relação de uma fabricante de console com a third party era assim: você tem que pagar para lançar o jogo no meu console. É isso. Você tem que pagar para lançar. Não existia... Não, vem cá. Se você trouxer esse jogo, vai ser bom para a minha plataforma. Vou te dar um suporte a mais. De repente, eu vou pagar pela exclusividade do jogo. Isso veio com a Sony. Especificamente o caso da Nintendo, a Nintendo é como você falou, Yamauchi, o máximo da arrogância com o sucesso do NES. Depois do Super NES, eles sentiam assim... Nós vamos beneficiar uma empresa que vai lançar. A empresa que vai lançar um jogo no nosso console vai ser beneficiada com a nossa base instalada. Então eles precisam pagar. E assim, é uma taxa, a fabricação do cartucho, a Nintendo controlava quantas cópias iam fazer, quantos mega ia ter o jogo. Surgiu daí a briga com a Square, né? Veio lá de 1992, quando a Enix, que era concorrente da Square, queria lançar o Dragon Quest V. E ela queria um cartucho com determinado tamanho. Ao mesmo tempo, a Square queria lançar o Romancing Saga 2 com o mesmo cartucho. A Nintendo falou não para a Square e falou sim para a Enix, que era a concorrência. Então ficou muito mal a situação com a Square desde aí, né? Acabaram até fazendo parcerias, continuaram lançando os Final Fantasy no console da Nintendo. Teve o Mario RPG, mas a Sony não teve jeito. A Sony arrastou a Square, dando todo o suporte, tratando assim como parceira mesmo, em vez de tratar como eu estou te fazendo um favor, você vai lançar o seu jogo na minha plataforma bem sucedida. Então a gente tem que reconhecer que a Nintendo, a arrogância da Nintendo, a atitude do Yamauchi, embora ela tenha sido boa por um lado, no momento, não foi boa para o futuro da empresa, né? E desde então existem problemas similares com a EA também, desde a época do Super Nintendo. A gente lembra de jogos que saíam da EA, que saíam para o Mega Drive e não para o Super Nintendo. O Mega Drive tinha uma vantagem em certos jogos da Disney, jogos de esportes, jogos da EA, né? Que não tinha no Super Nintendo. Então já começou aí. E quando chegou a Sony, então, quebrando os paradigmas, sendo muito amigável com as third parties, e depois oferecendo até compra de exclusivos, dinheiro, parcerias, aí a Nintendo teve que mudar também, né? E a gente sabe que a Nintendo tentou comprar a exclusividade do Resident Evil no GameCube, mas ela nunca agiu realmente como a Sony, né? Outra coisa, Arthur, é interessante a gente ressaltar que você estava falando sobre alguns empecilhos que a Nintendo teve aí ao longo do tempo com as empresas de third party. A gente não pode esquecer aqui da questão da mídia, né? Porque no Nintendo 64 você tinha um cartucho que só cabia, se eu não me engano, 64 mega, não tô lembrado. E de um outro lado você tinha os seus concorrentes que utilizavam o CD-ROM, que já cabia o que? 700 mega, se não estou enganado. Aí pula-se uma geração, enquanto o PlayStation e o Xbox utilizavam o DVD praticamente, né? O GameCube utilizava o mini DVD. Aí você pula mais outra geração, enquanto o PlayStation já estava no Blu-ray, né? O Wii estava no CD ainda, se não me engano, no DVD. E agora atualmente a gente tem um Switch que tá com cartucho, né? Que é um cartão SD que tem um custo elevado comparado com as mídias, né? Blu-ray que o PlayStation 4 e o Xbox utilizam, e isso também é um empecilho. Então, não só questão de arquitetura, né, para você desenvolver um jogo para a plataforma da Nintendo, porque é uma arquitetura completamente diferente da arquitetura da PlayStation e do Xbox. Tem a questão também da mídia, que é um grande empecilho nessa questão da relação, não é isso, Coelhote?
Isso de fato influencia sim. Inclusive na época do Wii, onde o PlayStation 3 e o Xbox 360 eles já estavam bastante avançados em termos de download online, já tinham jogos AAA para você conseguir comprar na loja online deles, tinham vários jogos indies. A loja do Wii, ela só permitia que os jogos tivessem uma quantidade X, se não me engano era 600 megabytes que o jogo poderia ter para entrar na loja lá do Wii Shop. E isso foi um empecilho também para muitos jogos que queriam estar no Wii e só ficavam no Xbox e nas outras plataformas. Mas assim, eu vou defender um pouco a questão do cartucho no Switch, tá? Porque o cartucho no Switch ele tem uma vantagem que o Blu-ray ele não tem, e ele permite que diversos jogos consigam ser rodados no Switch de uma forma, assim, apesar do hardware um pouco menor, né, menos potente do que as outras plataformas, ele consiga ser rodado de uma forma aceitável e boa, que é por causa da velocidade de transmissão. O Blu-ray, você vê muitos jogos aí, quando você coloca no PlayStation 4, por exemplo, a gente instala o jogo no console porque o Blu-ray ele tem uma velocidade de leitura um pouco lenta. Então ele tem que instalar o jogo no HD do console para que ele tenha essa rapidez, né, de acesso aos dados. Então em jogos open world, né, você precisa estar acessando os dados o tempo inteiro. No Switch, o jogo ele fica ali no cartãozinho e o acesso aos dados é bem rápido, né? Então eles conseguem fazer isso de uma forma otimizada, apesar do hardware ser um pouco mais fraco do que dos concorrentes. Sobre o cartucho do Nintendo 64, é parte do domínio que a Nintendo exercia nas third parties. Eles tinham bons argumentos para manter o cartucho, que na época já era velocidade de acesso, né, durabilidade, etc. Mas a gente sabe que é porque a Nintendo fabricava o cartucho físico, né? E enquanto que os CDs, as próprias third parties, elas prensavam os CDs. A Sony autorizava isso. Então a Nintendo ganhava muito dinheiro mantendo os cartuchos. Então é uma forma também de... Tá no pacote de não tratar bem as third parties, você manter o cartucho no Nintendo 64. Uma coisa interessante que a Nintendo ela sempre teve como estratégia, e até hoje ela tem bastante como estratégia em termos de third parties, né? No Nintendo Switch isso está sendo muito mais aberto, claro. Em vez de ela fazer igual a Microsoft e a Sony fazem, de tentar fechar parceria com o máximo de third parties possível, a Nintendo ela é uma empresa mais enxuta do que a Microsoft e a Sony, né? A Nintendo só trabalha com isso. Eu não sei se é por causa disso também, eles têm a mentalidade de parceiros-chave, né? Então, a Nintendo ela acredita muito, a gente vê pelas ações dela, que ela tendo alguns parceiros-chave, alguns jogos third-party-chave que vão bombar bastante no console, naturalmente os outros vão vir junto, né? Os outros vão vir acompanhar esse sucesso. Então a gente viu bem claro isso acontecer no GameCube, quando a Nintendo ela percebeu que ela estava perdendo bastante em termos de vários jogos, né, das outras plataformas. A Nintendo ela tinha um fundo monetário que eles fizeram especificamente para poder fechar algumas parcerias, né? Então ela fechou uma parceria muito forte com a Capcom, que você chegou a citar, que eles tentaram comprar a exclusividade, né? Que foram os Capcom 5. A gente comentou sobre isso no nosso primeiro episódio do Coelho Cast. Com isso, a Nintendo ela conseguiu um excelente investimento para trazer jogos que ficaram marcados na história dos games, que foi o caso do Resident Evil 4, que ele veio como exclusivo para o GameCube, né? Foi o caso de Beautiful Joe, que é um excelente jogo também e que ele teve inclusive outra versão, né? Depois ele acabou virando multiplataforma também, mas ele começou como exclusivo. Foi o caso de um outro jogo da Capcom chamado Product Number 3, né? PN03, que ele era bem um jogo de ação, assim, meio estilo Bayonetta e tal. Diferente de Bayonetta, né? Mas nessa pegada de uma heroína que desce a porrada em todo mundo enquanto dança pra caramba na tela. E o outro jogo foi o Killer 7, né, que também foi um jogo de bastante impacto. E com isso, a Nintendo ela conseguiu trazer um grande apoio da Capcom, né? Outras empresas que a Nintendo fechou parceria forte nessa época foi com a Square Enix para poder trazer um Final Fantasy para o GameCube, que acabou vindo no formato de um Final Fantasy spin-off, né, que é um dos meus jogos favoritos,
que é o Final Fantasy Crystal Chronicles, que inclusive vai ser o remake agora para Nintendo Switch, um dia depois do meu aniversário, em 2020, é o meu presente de aniversário aí. E o outro jogo foi o que a Nintendo conseguiu na época, foi o remake do Metal Gear Solid 1, né, que foi o Metal Gear Solid The Twin Snakes, que eles refizeram todo o visual do jogo, refizeram as cinematics, o jogo ficou fantástico no GameCube e eles colocaram mecânicas atualizadas, né, do que eles já tinham evoluído na série depois do Metal Gear Solid 2 no PlayStation 2, né, aí eles colocaram isso no Metal Gear Solid 1, né, no remake que eles fizeram para GameCube. E aí com isso eles conseguiram uma biblioteca boa de jogos de peso ali pro GameCube e eles conseguiram, né, manter bastante apoio ao longo de bastante tempo e com isso trazendo outras, né, empresas que viram, esses jogos aqui estão fazendo sucesso, não são jogos da Nintendo, são jogos third parties, então a gente também tem uma chance aqui, vamos fazer jogo para esse console. E a Nintendo ela continuou com essa estratégia ao longo dos anos, né? Então a gente vê que ela sempre anuncia alguns parceiros chaves aí no início da vida de um console e foi o que aconteceu também no Nintendo Switch. Sobre a situação atual do Switch com as empresas de third party, vocês acham que essa relação tá boa, que tá sendo uma quantidade de jogos suficiente ou que pode melhorar? Porque assim, no meu ponto de vista, em termos de jogos indie, tá bom até demais, tanto que a gente pode dizer que o Switch é a casa dos jogos indies, né? Em termos de console, porque saindo de tudo que é lado no Switch, inclusive indies, jogos indies exclusivos que são da Microsoft, como o próprio Ori, o Cuphead e o Super Lock Tales, entre outros jogos. Agora em termos de jogos AAA, né, jogos AA, a gente teve o Mortal Kombat 11, o The Witcher 3, que a gente pode dar um destaque maior. Porém, nesse ano, né, pra gente pegar assim como exemplo, 95% dos jogos AAA que fizeram sucesso não saíram no Switch. O Resident Evil 2 Remake, o próprio Control, Kingdom Hearts, Sekiro, que ganhou o GOTY. Como é que vocês veem aí a situação atual do Nintendo Switch com as empresas de third party? Vocês acham que tá bom, tá ruim, ou que pode melhorar, ou que a situação atual do Switch, devido a todos esses fatores que a gente citou mais cedo, sobre o tipo de mídia, tipo de plataforma que é diferente dos seus concorrentes, é um fator predominante para que a situação atual do Nintendo Switch com os jogos de third party não possa melhorar? O console da Nintendo ele é diferente e os jogos, a biblioteca dele vai ser diferente também. Eu não lamento tanto a falta de jogos third party, sinceramente. Eu não compro tanto os consoles da Nintendo para isso. Opinião pessoal minha. Pro mercado, ajuda. O Switch está vendendo bem pra caramba, mas talvez se ele tivesse um FIFA completo, essas coisas todas, talvez ele vendesse mais ainda, né? Que são os jogos que têm mais apelo, assim. Se a Nintendo pegasse os jogos mais vendidos third party e desse um jeito de colocarem, eu acho que aumentaria a base instalada ainda mais. Por outro lado, se você olhar o top 10 de jogos mais vendidos do Xbox, do PS4, tá cheio de jogo third party, né? E no console da Nintendo é difícil competir com os jogos first da Nintendo. Você não tem nem chance de um third party entrar na lista. Eu acho que acaba não sendo tão atrativo para as empresas, não só por causa de hardware, por causa de atitudes da Nintendo, mas também por causa do comportamento do público da Nintendo, que compra o console da Nintendo para jogar jogo da Nintendo. A gente tem que admitir que a Nintendo é a maior publisher que existe. Eu vejo a Nintendo como a maior publisher que existe. Olha o quanto de jogos que ela lançou desde 2017 para o Switch e olha o patamar de vendas, olha o montante de jogos que ela vendeu em apenas uma plataforma. Isso é incrível, então é muito difícil você competir com isso. Um jogo da Nintendo, o cara vai querer comprar Mario, comprar Zelda e Mario Kart, etc. Inclusive, eu acredito que a Nintendo deixa o começo do ano, como fez em 2019,
ela pega leve um pouco no começo do ano para deixar os jogos third party ter um fôlego, né? Ter um espaço. Eu acredito que ela está fazendo isso. Mas, enfim, as pessoas falam, vai vir os novos consoles e o Switch vai sofrer com isso. Eu não vejo o Switch perdendo o mercado por causa disso, por causa da falta de jogos third party. Eu vejo que ele poderia ter uma fatia maior do mercado, ele podia vender mais se ele tivesse, mas ele não vai perder o que ele tem, porque o que ele tem, grosso modo, é gente comprando jogo exclusivo. Com certeza, eu concordo bastante com o que você falou, Arthur. Eu acho o seguinte, como você disse, o Nintendo Switch ele é uma plataforma diferente. Hoje em dia isso é muito claro para todo mundo, né? Em 2017 isso não era. Em 2017, a Nintendo, e na maior parte de 2018 também, a Nintendo ela estava se posicionando como a empresa que ia ter todos os jogos por third parties. O Red, o então presidente da Nintendo, que era o Kimishima, eles prometeram muito apoio, prometeram muitas third parties e eles prometeram bastante poderio no Nintendo Switch, claro, assim como toda empresa faz no início de uma geração. Então a expectativa era que os principais lançamentos começassem a vir no Nintendo Switch. E a gente viu que eles realmente estavam vendendo muitos consoles, então tudo indicava que se a Nintendo mostrou todas essas parcerias e se o videogame está vendendo tanto, isso indica que sim, daqui pra frente todos os jogos novos que forem sair para o Nintendo Switch, grandes lançamentos third parties, também vão sair para o Nintendo Switch. E a gente vê que não foi isso que aconteceu, né? A gente vê bastante jogo antigo, né, sendo relançado para o Nintendo Switch. Claro, é uma plataforma onde um público não teve acesso a esses jogos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Devil May Cry 5 não saiu no Nintendo Switch. Nas outras plataformas estava saindo a trilogia do Devil May Cry, com 1, 2 e 3, ao mesmo tempo que estava sendo lançado pela primeira vez o Devil May Cry 1 no Nintendo Switch, né? Então é desse tipo de coisa que eu tô falando. Então isso é uma coisa que ainda acontece atualmente. Eu acho que muito pode ser ganhado se as empresas elas enxergarem isso e elas colocarem os jogos na mão dessas empresas que fazem portes, como no caso é a Virtuos, né? A Virtuos, ela fez um trabalho fenomenal com a Ubisoft e lançou o Starlink Battle for Atlas, né? A versão do Nintendo Switch, que é um mega de um port super bem feito para o Nintendo Switch. E em conjunto com as outras plataformas sem nenhum atraso. Eles lançaram o Dark Souls Remaster no Nintendo Switch, que, enfim, de qualquer forma, foi um jogo que, além de ter chegado depois das outras plataformas, nas outras plataformas estava lançando ao mesmo tempo pela Bandai Namco o pacote, né, dos Dark Souls juntos, e no Nintendo Switch estava saindo só o primeiro. Mas de qualquer forma foi um port muito bem feito. E eles estão portando agora o Outer Worlds, que ganhou várias premiações aí nessa The Game Awards esse ano. E tenho certeza que na mão da Virtuos vai fazer um trabalho muito excelente, né? Existem várias empresas hoje em dia que estão fazendo muito bonito, e algumas publishers elas estão conseguindo capitalizar bastante em cima disso, desse potencial dessas empresas especializadas em portar os jogos para o Nintendo Switch, como por exemplo é o caso da Bethesda, que está fazendo muito bonito com o Doom e os Wolfenstein no Nintendo Switch, que está vendendo super bem e lançando ao mesmo tempo que nas outras plataformas. Além da Virtuos, a gente tem a Saber Interactive, que lançou o Ghostbusters, a gente tem a Panic Button, que fez um excelente port de Warframe, de Doom e de Wolfenstein, como eu acabei de falar. A gente tem a Iron Galaxy, que fez uma das melhores versões que a gente tem de Diablo 3. Eles fizeram o Overwatch, que ficou excelente, e eles fizeram o Skyrim, né? E eles prometeram pra Capcom que se ela quisesse portar o Monster Hunter World pro Nintendo Switch, eles fariam um excelente trabalho com o Monster Hunter World também. Só que, enfim, a Capcom não seguiu o conselho da Virtuos ali e não aceitou. E aí a gente vê a Feral Interactive, que é a que tem feito o melhor trabalho, na minha opinião, né, que como o Arthur falou, que eles fizeram o Grid e o Alien, né? No caso do Alien, ele tem diversos elementos que são melhores na versão do Switch do que na versão de outros consoles, como até mesmo o PlayStation 4, assim como acontece com o Grid. Então existem várias empresas que as publishers podem tirar proveito da expertise que eles têm com o Nintendo Switch para poderem lançar os seus principais lançamentos aí ao mesmo tempo. Mas ainda a gente vê eles engateando em relação a isso. Mas vocês viram aí, eu citei Alien Isolation, Diablo 3, Overwatch, Skyrim, Warframe, Doom, Wolfenstein.
Starlink, Dark Souls, Outer Worlds, são todos jogos de peso de third parties que estão no Nintendo Switch. Então existe uma grande parcela aí do mercado que não se importa se o jogo não está sendo lançado ao mesmo tempo do que nas outras plataformas. O que importa é ter o jogo lá, quando lançar na plataforma que eu puder jogar, né, que é, no caso o Nintendo Switch, eu vou poder aproveitar isso, e é a variedade de jogos de excelente qualidade que acaba agregando muito na biblioteca do Nintendo Switch. Então não faltam jogos de third parties no Nintendo Switch, não faltam. O que precisa ser feito são eles serem lançados ao mesmo tempo e terem, né, por exemplo, a gente não viu ainda o Resident Evil 2 no Switch, mas não faltam jogos bons para poder jogar, então isso também não faz tanta falta assim, né, pro dono do console. Eu, Coelho, particularmente, eu acho que todo e qualquer jogo de third party bom faz falta em qualquer console. Ainda mais pro Switch, que tem um fator diferencial que é a questão da portabilidade, né? Eu posso citar um exemplo aqui. Eu comprei o Nintendo Switch recentemente e eu voltei a jogar o Zelda Breath of the Wild. E apesar de eu ter finalizado esse jogo no Wii U 7 vezes, eu tô tendo uma experiência completamente diferente jogando esse jogo no modo portátil. Então assim, eu gostaria muito de jogar o Resident Evil 2 Remake no modo portátil, apesar de eu já ter platinado esse jogo no PlayStation 4. Então é sobre essa questão que eu me refiro, de que, na minha opinião, ainda faz falta alguns jogos de third party de peso no Nintendo Switch. Quando eu vi a apresentação do Nintendo Switch pela primeira vez e vi que a dock ela não potencializava, né, o poder do Nintendo Switch, eu fiquei com esse receio de que a gente iria ver o mesmo filme que aconteceu no Nintendo Wii, o mesmo filme que a gente viu no Nintendo Wii U. Já na questão do Nintendo Wii U teve outros fatores, né, e em outros consoles. Mas infelizmente, como nem tudo são flores, pelo menos na minha opinião, esses jogos aí, alguns jogos principalmente de third party de peso, ainda faz falta no Nintendo Switch. Agora falando sobre o futuro, né? A gente já sabe que em 2020 vai vir o PS5 e o Xbox Series X, que vai ser o novo console aí da Microsoft, né? Que trocou de nome Scorpion. Eu queria saber de vocês o futuro. Vocês acham que a vinda desses novos consoles vai prejudicar e impactar de forma negativa no lançamento de alguns jogos de third party para o Nintendo Switch? Porque a gente sabe que o PS5 ele deve ser ali, sei lá, 4, 5 vezes mais poderoso que o PS4, e o Xbox Series X a mesma coisa relacionado ao Xbox One. Possa ser que seja até um pouco mais fraco, né? Não assim, não vai ter essa diferença de ser 4, 5 vezes, mas pelo menos 3 vezes. Ambos os consoles devem ser mais potentes que o PS4 e o Xbox One. Vocês acham que a vinda desses novos consoles pode impactar de forma negativa na relação e na questão de algumas empresas de third party não portarem seus jogos novos, né, de lançamento no Nintendo Switch? Olha, é claro que alguns dos jogos que saem pro PS4, pro Xbox e depois saem pro Switch também, é óbvio que isso ele vai perder, né? Porque os da próxima geração, a gente tem que lembrar que leva um tempo para um console novo se estabelecer. Leva um tempo, não é de imediato, dezembro de 2020, saíram os consoles, acabou. Vai continuar saindo por um tempo jogos pro PS4 e pro Xbox também. Leva um tempo até o console, claro que no primeiro mês, especialmente por ser fim de ano, os consoles novos eles explodem de vender. Isso até o PS Vita, não importa qual seja, o Wii U também vende demais no primeiro mês. Agora, depois, para o console engatar, demora. Um console, ele é no terceiro ano que ele vai ter o pico, né, dele, então o começo é sempre lento. Eu não acho que os consoles novos vão ter um efeito direto no Switch. E nesse sentido da biblioteca, ele não vai passar a ter menos jogos do que ele tem hoje de third parties.
sim, com o tempo isso vai acontecer. Agora, em termos de vendas mesmo, eu não vejo nenhum problema do Switch, porque basicamente, como eu falei, o que vende no Switch é first party, então algumas pessoas estão na expectativa até de que os novos consoles vão destruir o Switch no mercado. Não acho que isso vai acontecer, não por causa dos consoles, talvez por outros fatores, por saturar o mercado, chegar a um ponto que todo mundo que ia ter já tem, sei lá. Mas eu não vejo como uma grande ameaça se o Switch não é tão baseado em jogos third, mas eu vejo sim uma queda sensível na quantidade de jogos third ofertados. Essa nova entrada dos consoles pode ajudar o Nintendo Switch. Pensa o seguinte, o Nintendo Switch hoje ele ainda divide um pouco espaço com o PlayStation 4 e o Xbox One, devido a diversos jogos que tem para todas as plataformas, né? Enfim, eu citei já alguns aqui, a gente tem aí o Mortal Kombat 11, a gente tem The Witcher 3, cara, que também foi feito pela Saber Interactive, né? E ele é o jogo que cala a boca de todo mundo que diz que o Switch não pode rodar os outros jogos, né? Então, assim, existe espaço no Nintendo Switch para poder rodar os jogos dessa geração. Da geração que vem já é outro papo, só que ao mesmo tempo, uma nova geração chegando, a gente vê preços também caros e demora uns anos aí para poder engatar. Então, ninguém tem tempo para jogar tudo, tá? Diversos jogos que são lançados agora, esse ano, vamos falar de Resident Evil 2, tá? Eu não joguei Resident Evil 2 ainda, eu tenho um PlayStation 4, eu escolhi jogar outros jogos no PlayStation 4 esse ano e eu joguei muitos no Nintendo Switch, principalmente também por causa do canal. Mas eu não joguei ainda. Digamos que no ano que vem, com as novas plataformas aí chegando, a indústria, o que acontece? As empresas começam a criar setores específicos lá dentro para as novas plataformas, mas elas não abandonam as plataformas antigas, tá? Existem os times ainda que são especializados e novos times que passam a se especializar nas novas plataformas. Com esses novos times sendo especializados nessas novas plataformas, abre espaço para os outros times começarem a aportar diversos dos jogos excelentes que fizeram sucesso aí nesse último ano, nessa geração, para o Nintendo Switch. Então, a gente pode ser que veja aí um Resident Evil 2 sendo portado para o Nintendo Switch e um montante de jogos excelentes vindo para o Nintendo Switch, enquanto as novas plataformas ainda estão ali, né, tentando lançar jogos de relevância. A gente viu aí o PlayStation 3, que demorou também 2 anos para começar a ter vários jogos de relevância. O PlayStation 4 teve muito remaster até começar a ter jogos de relevância. A gente viu isso acontecer com diversas plataformas. Então, enquanto eles ainda estão lutando, o ecossistema do Nintendo Switch ele vai se estabelecer ainda mais como uma oferta completamente diferente do resto do mercado. É uma outra direção ainda extremamente interessante, né? E que tem muito valor e que as pessoas têm vontade de jogar, que tem uma oferta de valor completamente diferente, que é a questão da portabilidade, recebendo diversos jogos de peso e vendendo a rodo, né? E enquanto as outras plataformas ainda estão se estabelecendo. Então, dessa forma, eu acho que pode ajudar as outras empresas a produzirem mais jogos para o Nintendo Switch. E também porque demora, né? Uma nova geração, quanto tempo ainda demora para produzir um novo jogo para a nova geração, né? E elas precisam financiar esse jogo de alguma forma, lucrando de que forma? Lançando jogos que eles já haviam lançado para uma plataforma totalmente vibrante que é o Nintendo Switch. Então eu acho que isso pode ajudar bastante até o ecossistema do Nintendo Switch. E a Nintendo ela pode lançar hardware para aquecer o seu próprio ecossistema também. Ela pode lançar um Nintendo Switch Pro aí, que tem rumores bastante disso, né? Que vai rodar melhor alguns jogos que vierem, vai rodar melhor um The Witcher 3, entendeu? Os jogos que já estão no mercado e os jogos futuros aí que vão vir. Não acho que vai ser para poder rodar os jogos da nova geração. Mas diversos jogos que vão fazer sucesso na nova geração não necessariamente vão usar o 100% do hardware da nova geração, como a gente viu aí no Senua's Sacrifice, no Hellblade 2, né? Por exemplo, a gente viu aí Ori and the Will of Wisps, que é um jogo maravilhoso. Digamos que outras third parties estejam lançando diversos tipos de jogos desse assim, focados na próxima geração, mas que ainda assim vão rodar no Nintendo Switch.
Então, eu acho que por causa disso a nova geração não vai afetar negativamente o Nintendo Switch. Eu acho que pode ter um efeito positivo aí, até porque vai ser uma forma das pessoas jogarem diversos jogos de qualidade a um preço mais baixo, né? Porque a nova geração vai vir bem cara, com certeza. Eu acredito que no primeiro ano a gente não vai ver assim esse impacto, né, negativo, porque o primeiro ano de um console novo, a gente sabe que a maioria das empresas de third party, eles fazem jogos cross-gen, né? Jogo para nova geração e para velha geração. Então acredito que a maioria dos jogos das third party vão sair por PS4, por Xbox One e também para os consoles novos. Então eu acredito que uma parte desses jogos deva sair também para o Nintendo Switch, né? A depender do grau da complexidade da produção dos mesmos, mas eu acredito que a partir do segundo e terceiro ano dificilmente alguns jogos AAA de third party vai sair pro Nintendo Switch. A minha esperança é que a Nintendo lance ou um Switch Pro ou então um próximo console nesse meio tempo. E eu acredito, eu espero que esse novo console seja assim, não vou dizer equivalente em termos de hardware, mas que tenha um salto assim em termos de potência referente ao próprio Nintendo Switch, que potencialmente falando ele está abaixo, né, do PS4 e do Xbox One. Então acredito que esse meio tempo que vai ter jogos cross-gen para jogos para a oitava geração e para a nona geração ao mesmo tempo, a Nintendo já comece a se alinhar para anunciar e lançar seu novo console, para que possa sanar, pelo menos na minha opinião, esse déficit aí referente a jogos de third party. Você concorda ou discorda desse meu ponto de vista aí, Arthur? Eu acho que um pouco de cada possibilidade vai acontecer, já que são muitas third parties no mercado, então a gente vai ver de tudo um pouco. Mas eu penso bem alinhado assim com o Coelho. A Nintendo pode tirar um bom proveito disso, dessa transição. E eu vou acrescentar uma coisa. A Nintendo também, algo que não está acontecendo tanto, eu acho que pode chegar a um ponto com o sucesso do Switch, os altos custos de produção para os jogos da nova geração que vai vir. Eu acho que o Switch vai ter um ponto em que algumas third parties vão querer fazer jogos exclusivos para ele. Do sentido, da mesma forma que faziam para o Wii, por exemplo, tinha o Dead Space no 360 no PS3, tinha o Dead Space Extraction no Wii, por exemplo, porque o Wii era um console que vendia muito. Só que o Wii, diferente do Switch, ele tinha assim um apelo family, party games e tal, muito grande. E o Switch não é assim, o Switch é mais jogos tradicionais mesmo. Então eu acredito que ele pode acabar também se beneficiando dessa forma. Uma ou outra empresa third party pode se interessar em desenvolver um jogo que vai ter um custo menor para colocar no Switch, que já tem uma fanbase enorme. E quando o Arthur fala um custo menor, ele não está falando um custo baixo, é porque os custos são absurdos, né, para poder a nova geração. Barril, eu acho que até lá, cara, a gente está falando de 2022, 2023, a gente está em 2019 ainda, cara. E, cara, o Nintendo Switch, ele tá vendendo num ritmo extremamente alto. Ele tá indo numa curva de vendas para passar de 100 milhões de Switch vendidos. E ele não é um console igual ao Wii, que ele segregou parte das vendas dele para um público que não compra uma grande parte dos jogos. O Nintendo Switch ele vende bastante jogo também. Então, ele vai se tornar um mercado extremamente interessante para as third parties terem um time ali exclusivamente produzindo jogos para o Nintendo Switch, assim como o Arthur falou, muitas vezes jogos exclusivos para o Nintendo Switch, porque a base instalada dele vai continuar sendo muito maior e ele ainda vai ser uma plataforma que o custo para poder lançar um jogo nele vai ser menor do que as outras plataformas. Então eu vejo esse futuro aí para o Nintendo Switch como um futuro vibrante. Agora, é uma oferta diferenciada, tá? O público que tiver o Nintendo Switch como a plataforma primária não vai ter falta de jogos. Não vai ter falta de jogos. Eu acho que vai continuar sendo lançados jogos de qualidade e num ritmo bem alto. Acontece que
vai muito do interesse daquela pessoa. Se essa pessoa ela tiver interesse nesses jogos que estão lançando grande bam 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 para os novos consoles, então o Nintendo Switch não vai ser a plataforma de escolha dessas pessoas, mas de muitas pessoas ainda vai ser uma plataforma que vai estar recebendo jogos de qualidade, jogos exclusivos, né? Então cada vez mais isso vai acontecer. A gente está vendo aí No More Heroes 3 anunciado para Nintendo Switch. Vou lembrar aqui que o No More Heroes ele teve ali uma perninha para ter virado um jogo multiplataforma, e agora ele está voltando com peso total aí no Switch também como exclusivo. E a gente vai ver diversos outros jogos também vindo como exclusivos aí no futuro, porque ele vai ter que ser diferenciado das outras plataformas. Mas ainda assim dizendo jogos de qualidade. Barrilzeira, Arthur, eu acho que a gente conseguiu pintar um quadro bem legal aqui do histórico das third parties pro Nintendo Switch, de como que tá a situação atual e de como que tá o futuro, e eu acho que vai agora dos nossos ouvintes queridos, né, dos nossos espectadores aqui, decidirem o que é o melhor pessoalmente para cada um deles. E eu queria agradecer muito, cara, a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Barrilzeira. Sempre maravilhoso poder bater esse papo aí com vocês. E, Arthur, fala pra galera onde é que eles podem te encontrar, cara. Pessoal, eu que agradeço o convite, tanto do Coelho quanto do Barril. É sempre um prazer pra mim também participar. O meu canal é o Super Você Tubeia 64 no YouTube. A gente coloca sempre o link na descrição, né? E eu agradeço também a todo mundo que ouviu até o final, principalmente. Barrilzeira, a gente sempre bate um papo lá no grupo Barrilzeira, né, do Facebook, então fala pra galera um pouquinho aí de onde que eles podem bater um papo com você também. Quem quiser falar comigo, com o Arthur, com o Coelho, com o Digplay, com o Mauro Coringa, com o Koguma, quer dizer, a gangue toda está em um único grupo do Facebook que se chama Barrilzeira. O Coelho vai deixar aí o link do grupo aí na descrição, e eu quero agradecer mais uma vez, primeiro, aos nobres ouvintes que sempre escutam as edições do Coelho Cast. Eu vejo que a galera comenta bastante lá. Agradecer o Arthur, que já é mais do que da casa, e agradecer também o Coelho, que é sempre um prazer ver o Coelho gravar aqui com você, e sempre sair uma edição aí marota do Coelho Cast. Se me chamar, eu vou, viu? Valeu, Barrilzeira, muito obrigado, cara. Gente, pra quem não sabe, o Barril, ele foi quem criou aqui o Coelho Cast, ele que edita, ele que faz as pautas, ele que chama os convidados. Barrilzeira é o cara, agradeçam ele lá no grupo diretamente se vocês gostam do Coelho Cast. E, gente, a nossa comunidade, vocês sabiam disso? A nossa comunidade do Discord já bateu 4.300 pessoas, cara. A gente já era o maior Discord de Nintendo do Brasil e agora a gente tá se aproximando ao maior Discord de Nintendo do mundo, cara. Então a comunidade brasileira, mais uma vez, chegando junto aí pra poder falar de videogame e mostrar o seu amor aí pela Nintendo e fazer amigos e poder jogar online junto. Então, quem quiser entrar lá no Discord, o link tá na descrição. Muito agradecimento aí pra nossa equipe de moderadores, que é maravilhosa lá, e todo mundo que participa por lá. E eu queria dar umas dicas aqui também das nossas lojas parceiras. Eu sei que muita gente às vezes fica sem saber o que eu faço, né, se o meu videogame dá problema, o meu computador dá problema, e a gente tem um novo parceiro, cara, que é a Mac Services, que eles fazem assistência técnica. Eu já fui lá, eu conheci toda a equipe deles, eles são muito bons, eles já arrumaram várias coisas pra mim. E eles consertam especialmente consoles, né? Tem muito conserto de Nintendo Switch, de Xbox One e PlayStation 4, assim como PCs também. E tem as outras lojas parceironas aqui há mais de um ano aqui no canal, que é a Big Boy Games, para poder comprar jogos em mídia física, é a Cogumelo Shop, para poder comprar os consoles, e também a 03 Games, para poder comprar mais barato, né? Os jogos, os cartões de gift card, para poder os jogos digitais. Então é só entrar lá que vocês vão ver preços mais baratos do que no próprio videogame. E os apoiadores aqui do canal, quem apoia aqui o nosso trabalho, ainda tem descontos em todas essas lojas, e tem descontos que vale mais do que o valor do apoio, né, Barrilzeira? E também tem um acesso a um grupo exclusivo lá, né, no Discord, pra gente bater um papinho lá. Então muito obrigado a todos os apoiadores que mantêm isso aqui, e vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário na postagem do Switch Brasil, deixe seu comentário aqui embaixo pra gente continuar esse papo depois do cast.
e a gente se vê no próximo episódio do Coelho Cast. Um forte abraço, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!